Boa tarde, sexta-feira, 16 de dezembro. O RF News já está no ar para todo o Brasil e veja os destaques da edição de hoje. Em novo depoimento, Marcelo Odebrecht falou sobre propina em dinheiro entregue diretamente a Lula. Prefeita de Ribeirão Preto suspeita de desviar 40 milhões de reais da prefeitura é hostilizada em fórum da cidade. Polícia encontra mansão no meio de favela no Rio de Janeiro. Com medo da reforma da Previdência, brasileiros recorrem a planos privados. Do jeito que está a situação do país, a gente fica bem assustado. O último sobrevivente da tragédia com a Chapecoense chega ao Brasil com festa. Agradeço muito a vocês pela ajuda que me deram. E os destaques da agenda cultural. Se você me pedir pra ficar. Ao vivo no RF News. A polícia procura por uma quadrilha especializada em roubar mansões em São Paulo. O caso mais recente de invasão aconteceu na casa da irmã do ex-governador Paulo Maluf. É aqui nesta mansão que mora a família de Tereza Maluf, irmã do deputado federal e ex-governador de São Paulo, Paulo Maluf. O local foi invadido por cerca de 10 assaltantes que fizeram funcionários e a dona da casa reféns. Segundo a polícia militar, as vítimas, entre elas Tereza Maluf, foram amarradas. A ação foi rápida e os bandidos fugiram em 3 carros e uma moto. Representantes da família deixaram a delegacia no fim da noite e não quiseram gravar entrevista. O caso vai ser apurado aqui pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais. Em menos de 2 meses, já são 4 as mansões invadidas por assaltantes na capital paulista. A primeira foi a casa de Belo Mangueira, cônsul-geral de Angola no Brasil. Logo depois, a vítima foi o cunhado do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. A gravação mostra quando bandidos chegam com um carro roubado. Eles pulam o muro e rendem o vigia. O cunhado do governador estava dormindo e foi feito refém. Bandidos também roubaram a casa de um empresário. Houve troca de tiros com a polícia e uma viatura foi metralhada. A Polícia Civil conseguiu prender parte dos bandidos que roubaram o cunhado do governador. O chefe da quadrilha, que havia feito pelo menos 3 assaltos na capital paulista, foi preso na semana passada. 4 mansões em 2 meses. A polícia acredita que seja a mesma quadrilha especializada aí que continua, inclusive, em liberdade. Um tesouro escondido no meio de uma favela no Rio de Janeiro. Você vai conhecer a casa do chefe do tráfico no Complexo da Maré. Uma mansão cinematográfica, com direito a banheira de hidromassagem e boate privativa. Um tesouro escondido numa das áreas mais carentes do Rio de Janeiro. O imóvel luxuoso, de alto padrão, seria de Rodrigo da Silva Caetano, o motoboy, chefe do tráfico na comunidade Nova Holanda, no Complexo da Maré. Ele não foi encontrado pela polícia, mas outro homem forte do crime acabou preso. Luiz Carlos Rodrigues Júnior, o Lourão, ou Luizinho, como também era conhecido. O Lourão é um criminoso perigoso que domina 2 favelas com um poderio bélico muito grande, uma delas a comunidade do Chapadão, onde tem alta incidência de roubo de cargas, onde tem alta incidência de confronto com a polícia. Na chegada dos agentes ao Complexo da Maré, houve troca de tiros e 2 homens morreram no confronto. O Luiz Carlos Rodrigues Júnior foi trazido aqui para a cidade da polícia neste caveirão. Ele vai desembarcar neste momento. Ele era considerado foragido da justiça desde julho do ano passado, quando teve a prisão decretada por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Lourão estava armado com esta pistola calibre 9mm, mas não resistiu à prisão. Viu a casa luxuosa, até balada privativa. É assim que vive quem está inserido no crime até ser preso, né? De volta e ao vivo nesta sexta-feira, 12h16. A sessão extraordinária da Câmara dos Vereadores de Montemor, interior de São Paulo, de ontem terminou em confusão. Na pauta da casa estava a votação do aumento do IPTU. Coloca as imagens. Pelas imagens é possível ver que o secretário de Segurança é empurrado, reage e imobiliza o manifestante. A Guarda Municipal precisou retirar algumas pessoas do plenário. Nesse momento, um homem que seria ex-assessor do presidente da Câmara agride um rapaz.
A sessão foi encerrada após a confusão. Em nota, a Prefeitura de Montemor disse que a confusão ocorreu após o secretário de Segurança começar a ser agredido verbalmente pela população presente no local. Ainda segundo a administração, quando o secretário iniciou o processo de retirada, os manifestantes o agrediram fisicamente. A nota reforça ainda que há pelo menos 20 anos o IPTU não é reajustado na cidade. E a prefeita afastada de Ribeirão Preto, Darcy Vera, do PSD, foi hostilizada ao deixar o fórum da cidade na chegada à casa dela. Em liberdade provisória desde quarta-feira, após obter um habeas corpus no STJ, ela se apresentou à justiça para assinar o termo de restrições e obrigações. Darcy Vera foi até o fórum de Ribeirão Preto. Usava óculos escuros e vestido marrom. Era acompanhada da advogada Cláudia Seixas. Quem estava no fórum não poupou as vaias. Bandida! Na saída, mais protesto até o estacionamento, onde estava o carro da advogada. Foram quase 6 horas de viagem da penitenciária de Tremembé a Ribeirão Preto. O carro teve dificuldades para entrar na residência. Foi bloqueado por moradores que protestavam. Devolve o dinheiro, ladrão! A prefeita ficou 12 dias presa e foi solta por um habeas corpus concedido pelo Superior Tribunal de Justiça. Ela não deve reassumir o cargo até o final do mandato. Darcy é acusada dos crimes de peculato, associação criminosa e corrupção passiva. Ela foi presa na segunda fase da operação, que investiga um esquema de fraudes em licitações e compra de apoio político em troca de cargos públicos. Segundo a Polícia Federal, foram desviados mais de 200 milhões de reais. Bom, estava presa em Tremembé, agora responde em liberdade, embora tenha desviado, como vocês viram, mais de 40 milhões de reais da Prefeitura de Ribeirão Preto. É uma brincadeira, né? E Marcelo Odebrecht confessou em depoimento que pagou propina diretamente ao ex-presidente Lula. Lula teria recebido pelo menos 23 milhões em propina. É a terceira vez que o ex-presidente é indiciado na Lava Jato neste ano. A ação apresentada pelo Ministério Público afirma que Lula, Antônio Palocci, Marcelo Odebrecht, o advogado Roberto Teixeira e outros 4 denunciados dissimularam e ocultaram a origem, a movimentação e a propriedade de quase 12 milhões e meio de reais. Parte das propinas pagas pela construtora teria sido lavada, segundo a denúncia, com a compra deste terreno na zona sul de São Paulo. O imóvel seria usado para a instalação do Instituto Lula. Por isso, Lula, Marisa Letícia, Roberto Teixeira e Glaucus da Costa Marques, primo do pecuarista José Carlos Bunlai, amigo do ex-presidente, foram denunciados por lavagem de dinheiro. Aqui em Curitiba, Marcelo Odebrecht segue prestando depoimentos aos procuradores da Lava Jato. Agora, ele revelou que o ex-presidente era conhecido com o apelido Amigo. O codinome aparece em várias planilhas de controle de subornos e também em e-mails trocados na alta cúpula da empreiteira. Segundo Odebrecht, Lula teria recebido pelo menos 23 milhões em propinas, boa parte desse valor em dinheiro vivo. Há suspeita ainda que dos 23 milhões, 8 teriam sido pagos em 2012, sob a solicitação e a coordenação do ex-ministro Antônio Palocci. Mesmo com as constantes negativas do PT de ter recebido doações eleitorais fora da lei, o ex-tesoureiro do partido admitiu ao juiz Sérgio Moro que a legenda recebeu sim recursos informais. E eu estou reconhecendo aqui, né, que foram pagamentos ilícitos para fim de campanha eleitoral. O Partido dos Trabalhadores tem comumente feito aí declarações públicas de que eles não trabalham com recursos não contabilizados. O senhor saberia me explicar essa contradição? É um problema da cultura política nacional, doutor Moro. Eu não estou aqui para mentir para ninguém. Estou aqui para ajustar alguma dívida que eu tenha. Certo? A minha disposição aqui é essa. Certo? Negar informalidades nos processos eleitorais brasileiros de todos os partidos, na minha opinião, é negar o óbvio. Agora mais uma consequência da crise econômica do nosso país.
Não para de crescer no Brasil o número de distratos imobiliários. São pessoas que compram uma casa, mas desistem no negócio. Você sabe todas as regras para evitar problemas diante de uma situação como essa? A repórter Graziela Félix foi ouvir um especialista. A Alcione tinha o sonho de comprar a casa própria e finalmente sair do aluguel. Ela guardou dinheiro, deu entrada em um apartamento e quando tudo parecia estar correndo bem, ela levou o primeiro susto. Foi que eu pagava as parcelas, tudo certinho, as taxas anuais. Depois, quando eu fui ver, já estava próximo, já tinha feito o apartamento já estava para entregar em maio de 2016. Aí eu já tinha feito vistoria, já tinha ido lá, ficar toda animada. Aí quando eu fui ver, o saldo devedor estava absurdo, porque querendo ou não, eu teria que dispor de um valor muito alto, e sendo que o apartamento eu acho que não vale tudo isso. Eu sei que realmente aumenta no decorrer e tudo com as taxas, mas estava muito abusivo. O segundo susto veio pouco tempo depois, quando ela decidiu desfazer o negócio e percebeu que estava sendo lesada. Ficou fora do meu padrão, eu procurei a construtora, não entraram muito no acordo, queria me devolver um valor de 20% do valor que eu tinha investido nesses 3 anos, aí eu não achei viável. Foi aí que eu entrei com distrato. Eu senti lesada e prejudicada, né? Porque, na verdade, esses 3 anos eu programei. Eu deixei de viajar, deixei de passear, deixei de comprar um carro novo, deixei de fazer tudo. 3 anos eu fiquei investindo no apartamento. Investindo nas parcelas e tentando ganhar um pouco de dinheiro para, quando chegasse a vez de assinar o contrato, eu adquirir. Mas, infelizmente, não foi bem o que eu planejei. O caso da Alcione, que é moradora aqui de Campinas, não é isolado. No Brasil, por conta da crise econômica, o número de distratos tem aumentado de forma surpreendente. Para se ter uma ideia, um levantamento feito pela Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias mostra que de cada 100 imóveis vendidos, 41 são devolvidos às construtoras. Este advogado, especialista em direito do consumidor, explica que o comprador pode desfazer o negócio quando ele bem entender. Mas para não ser lesado, é preciso ficar atento a 2 situações. Nesse caso, quando a construtora deu causa, foi a culpada pelo distrato, o comprador, o consumidor, tem direito a pleitear 100% de todos os valores que ele desembolsou, devidamente corrigidos em uma única parcela. No caso da pessoa ter pago R$80 mil até o momento e ainda gastou mais 10 mil a título de taxa de corretagem, ele tem direito, o comprador, a solicitar a devolução desses R$90 mil de tudo que ele gastou ao todo, com a correção monetária desde quando ele desembolsou esses valores. No caso da desistência do comprador, o valor de devolução é de 90%. Quando não há nenhuma violação contratual pela construtora, os tribunais têm entendido como devolução em torno de 90% dos valores que foram pagos pelo comprador. No caso da senhora Alcione, quando a gente observa que a construtora está se dispondo a devolver somente 20% do que ela pagou até o momento, é uma prática completamente abusiva e não dá para aceitar. E se esta situação ficou corriqueira no país, é melhor então ficar atento aos seus direitos para não correr o risco de cair em armadilhas. É sempre muito interessante se fazer acompanhar por um advogado, tentar esclarecer todas as dúvidas antes do momento da assinatura do contrato, né? Então, essa é a oportunidade que a pessoa tem para esclarecer alguma questão, alguma cláusula contratual. Essa é a oportunidade da pessoa realmente fazer uma análise financeira, se lá na frente vai ter condições de cumprir esse contrato, se fica viável para ela o valor da parcela, o valor do financiamento, justamente para evitar esses dissabores no meio do caminho. 12h43, estamos ao vivo para todo o Brasil. O último sobrevivente da tragédia aérea com o time de Chapecó chegou no Brasil. O zagueiro Neto foi recepcionado por uma multidão de torcedores. Além de torcer pela Chapecoense, o Francisco tem o jogador Neto como ídolo, mas de acordo com o garoto, eles têm uma ligação a mais. O meu nome também tem Neto
e eu gosto muito dele. Quando o avião pousou por volta de 15 para as 10 da noite, a torcida ficou mais animada ainda. Neto veio em uma aeronave especializada em resgate aéreo. Agradeço muito a vocês pela ajuda que me deram. Muito obrigado. Deus abençoe todos e que vocês continuem fazendo esse trabalho que é maravilhoso para quem necessita, como eu necessitei. E foi levado por uma ambulância para o hospital. Todo o trajeto levou cerca de 20 minutos e na chegada uma multidão aguardava o Neto, que no meio a tanta emoção acenou para o público, retribuindo o carinho e dando mais uma demonstração da força que ele tem. Para os torcedores, ele é mais um símbolo que não vai ser esquecido pela passagem na Chapecoense. Ele vai ser eterno aqui, né? Com certeza, daqui de Chapecó, eu acho que ele não vai sair, cara. Eu acho que ele vai ficar aqui pra cá mesmo, né? Muito emocionante, né? A gente tá recebendo um Neto, um bom jogador, uma ótima pessoa. E nós estamos muito emocionados, muito felizes. Logo que o zagueiro Neto chegou a Chapecó, passou por uma nova bateria de exames para saber o real estado de saúde e também deverá receber um atendimento psicológico especializado. Nós vamos tratar as feridas que a gente enxerga e as feridas que a gente não enxerga nós vamos ter que esperar e eles vão ter que tratar. E eles vão ter que entender isso. Vai ter o primeiro momento que é eu estou vivo, ok, e vai ter o segundo momento dizer e agora? De volta com o RF News para todo o Brasil, 12 horas e 53 minutos. Você já sabe o que vai fazer no final de semana? Se ainda não decidiu, preste atenção em nossa agenda cultural. Boa tarde, Graziela. Boa tarde, Marielle. Nós começamos a agenda cultural de hoje com uma dica bem legal para quem gosta de música clássica. O maestro João Carlos Martins se apresenta no Teatro Santander, em São Paulo, a partir das 9 da noite. A apresentação especial acontece ao lado da Orquestra Baquiana Filarmônica do SESI e de um coral formado por 25 crianças refugiadas da África e da Síria. Para os fãs de sertanejo, a dupla Jorge e Mateus se apresenta no Citibank Hall. O show está previsto para começar às 11 da noite. É hoje, hein? Se você me pedir pra ficar pra sempre com você, nem vou pensar duas vezes pra te responder. Também nessa sexta tem o Rapa no Rio. Às 11 da noite tem Mumuzinho em... E ainda sobre o final de semana, vem aí um super evento em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, para o lançamento do DVD Jogo do Silêncio, novo trabalho de Edinho Santa Cruz. Prepare-se, o som hipnotiza. As composições fazem parte do Jogo do Silêncio, novo trabalho de Edinho Santa Cruz, que vai ser apresentado ao público da região de Ribeirão Preto na próxima quinta-feira, às 9 da noite, no Teatro Pedro II. A ideia surgiu do desejo de marcar os 54 anos de carreira, mostrando ao público algumas composições instrumentais inspiradas na história de vida dele e de grandes mestres da música, como Villa-Lobos, Pixinguinha e Tom Jobim. O espetáculo vai contar com a participação de NBO, Nazir Bittar e Orquestra e convidados especiais. Vale a pena conferir. E antes de encerrar essa edição, vamos ao quadro Você no RF News. Colocamos aqui a primeira foto. O Edione de São Gabriel, Bahia. Obrigada, Edione. A próxima foto é o Daci de Navegantes, Santa Catarina, sempre participando aqui do RF News. Um abraço, Daci, ótimo final de semana. O próximo, o Erison Alves, fez até uma montagem de Poção, Pernambuco. Obrigada, Erison. O Evandro de São Bento, Paraíba. Um abraço, Evandro. A Mitênis, de Independência, Ceará. Um abraço, Mitênis.
O Nivaldo de Oliveira, de Matipó, Minas Gerais, interior mineiro. E o Wilson, aqui de Limeira, nossa cidade, nos enviou também a foto e participou do RF News. Na segunda-feira você também pode participar, tirando a foto, nos enviando. Coloca agora o nosso WhatsApp na tela para quem quiser enviar uma foto. Produção, temos o WhatsApp 19974148550. Estou esperando a sua participação. Curta também a nossa página no Facebook, RF News Rede Família. E o RF News termina aqui. Uma ótima tarde para você. Eu volto na segunda-feira, se Deus quiser.